Fala aí, galerinha! Tudo bem com vocês? E aí, sabadão, estamos nós aqui novamente na Live que te profissionaliza. Eita! E você, poxa, sabadão de manhã, eu aqui com o celularzinho, professor. Tô estudando, tô buscando aprender coisas novas, né? E hoje a live começa sobre um tema muito interessante, né? A gente já viu ali no nosso tema inicial que está escrito o seguinte: como os adolescentes aprendem. Aí você deve estar pensando assim, professor, mas eu não sou adolescente. Acho que esse tema não é para mim. Ó, veja bem, por mais que você seja professor, por mais que você seja aluno, pense um pouquinho. Os adolescentes, eles te cercam, eles estão por todos os lados, não é? Bem, quando você entende como que funciona a cabeça de um adolescente, fica mais fácil para você ensinar, fica mais fácil para você se comunicar, fica mais fácil para você interagir com esse adolescente. Engraçado, porque o meu filho Davi falou uma coisa muito interessante. Hoje a gente gravou um videozinho de chamada, né? E ele falou assim, pô, o adolescente que assistir essa live, pai, ele vai aprender como que ele aprende e aí o aprendizado dele melhora. Eu falei, cara, você é um gênio, né? Porque é bem isso mesmo. O adolescente que assistir essa live, por exemplo, vai ter uma oportunidade de olhar por dentro como que funciona a dinâmica de aprendizado dele próprio, tá certo? Então, se você está assistindo essa live, se você conhece algum adolescente que de repente se interessaria, depois você vai compartilhar o link da live, vai dizer, ó, assiste isso aí para você aprender um pouquinho lá na live que te profissionaliza, tá certo? E hoje nós temos a presença de uma convidada especial. Hoje nós temos a professora Eliane Lázaro. É possível que você já tenha visto o topete dela por aí, porque ela também tem um canal aqui no YouTube, né? Tem aí seus 60 mil inscritos no seu canal, então é possível que você já tenha visto algum vídeo da professora Eliane por aí. Vamos chamar ela aqui para dar um bom dia especial para ela. E aí, professora Eliane, tudo bem com você? Seja bem-vinda ao nosso canal, a esta ação educacional Live que te profissionaliza. Tudo bem? Tudo bem? Bom dia, Paulo. Tudo bem com vocês? Bom dia nesse sábado, né? Vocês dispostos a estar estudando no sábado, realmente já é admirável já. Parabéns para todos que estão A aqui galera acompanhando. corajosa, né? Realmente. A galera corajosa. Ó, a Karina dando bom dia para nós aqui. A Ariane dando bom dia para nós. Deixa eu ver quem mais. A Marisa também dando bom dia para nós. O Charles acompanhando a gente aqui também. E a galera vai chegando, chega ali, dá o seu bom dia, dá o seu alô no chat e eu já vou subindo aqui o seu bom dia ao vivo para nós, tá certo? E claro, se você de repente está assistindo, é pai, é mãe, é tio, sei lá, e tem alguma dúvida, né? Pô, aqui em casa tem uns adolescentes aí que, olha, só por Deus, né? Só por Deus. Bom, agora é a hora. Coloca aqui no chat a sua questão, a sua dúvida, a sua pergunta. A professora Eliane, ela lida com jovens a todo tempo. Ela está cercada de jovens a todo tempo. Ela pode nos ajudar a entender um pouquinho a realidade desses jovens, né? Então, essa que é a ideia hoje de refletir sobre o tema de como os adolescentes aprendem, tá certo? Bom, para começar, professora Eliane, para começar aqui, para que a gente comece já a reflexão acerca desse tema tão provocante que é falar sobre os adolescentes, tá? Eu gostaria, inclusive, de trazer aí uma pitada de tecnologia, porque não dá para fugir disso, né? A gente está hoje com a tecnologia cercando de todos os lados, os nossos jovens são bombardeados por um monte de aplicativos, um monte de inteligência artificial e por aí vai. Então, para começar, a gente começar a refletir aí, eu gostaria de entender de você, e aí, ao meio desta pergunta, você também pode aproveitar para ir colocando a sua experiência, falar para nós aí da onde você atua, né, lá no SESI, como que você faz o seu trabalho lá, para explicar e até contextualizar de onde que vem as suas conclusões e as suas ideias a respeito desse tema. Mas uma primeira questão que eu coloco para nos provocar é o seguinte, ó, com a interação tecnológica contínua, né? Como que a interação tecnológica contínua molda o aprendizado dos adolescentes? Ou seja, a gente sabe, eles estão aí continuamente, né, interagindo com tecnologia a todo tempo. A pergunta é, como que isso acaba moldando o aprendizado desse jovem, desse adolescente, na prática, né? No Gemba, né? Onde o lugar das coisas acontecem de fato. Conta para nós um pouquinho aí.
Realmente, até pegando esse gancho, Paulo, do Gemba, né, do chão da escola, né? Nós estaremos falando com relação ao chão da escola também, o chão da nossa casa, da escola, da sociedade, de todos os ambientes, né? Do Gemba, o chão da fábrica seria o nosso chão da escola também, né? E falando dos adolescentes, hoje nós costumamos ouvir dos pais, né? Também sou mãe, dos colegas professores, né, na sociedade. Nossa, o que está acontecendo com os jovens hoje em dia? Eles não têm paciência mais para ler, para sentar, para assistir uma aula de repente, ou para acompanhar algo mais longo, mais prolongado. Não tem paciência, né? É aquele imediatismo, querem tudo muito rápido. Mas calma, gente. Tudo tem uma explicação, tudo tem um motivo. Não é porque, nossa, essa geração não quer, essa geração não quer aprender, essa geração não está disposta. Não. Na verdade, é tudo justificável. Como o Paulo comenta, essa interação tecnológica já está aí desde o seu nascimento. Esses jovens que nós temos hoje, esses adolescentes, aproximadamente lá que nasceram a partir de 1995, fazem parte de uma geração chamada geração Z, ou geração Y, né? Temos várias nomenclaturas. Mas essa geração, ela já nasce inserida na tecnologia. Ela já nasce conectada. É como se ela nascesse, ao invés de uma chupeta, já nascesse com o celular na mão, como se fosse uma extensão do próprio corpo, muitas vezes. E o que afeta? E como que essa questão do aprendizado é diferente? Por que é diferente do nosso aprendizado, por exemplo, ou de quem nasceu anteriormente nesse período, né? Porque a neuroplasticidade, ela acaba sendo influenciada pela tecnologia. A neuroplasticidade, ela é uma capacidade do cérebro de se reorganizar, né, e formar novas conexões neurais. E na adolescência ela é muito ativa. Então, quando eu não estimulo essa conexão, eu não estimulo, né, formação de várias conexões, acaba se estagnando, né? Então, eu acostumo, né, o meu cérebro com tudo. E como nós também, nós acostumamos o nosso cérebro com tudo o que é fácil, com tudo o que é mais rápido, mais prático. Nós também gostamos, né? Mas eles já nasceram inseridos já. E a aprendizagem dos adolescentes, ela é mais visual e fragmentada. Então, é diferente de nós, é diferente das pessoas mais velhas. Então, é uma aprendizagem, e das crianças também. As crianças que estão nascendo a partir de 1995, elas têm já essa característica, né? Claro que nós temos, não é necessariamente somente a partir de 1945, mas a partir daí, claro que depende da sociedade, depende do contexto que a criança está inserido, né, que o adolescente está inserido. Mas, tecnicamente, ela se torna mais visual, e esse aprendizado ele é mais fragmentado. E ela está intrinsecamente ligada, essa criança, esse adolescente, ligado com a tecnologia. Então, a tecnologia vai afetar a sua vida como se fosse uma extensão, né, do seu corpo. E essa gratificação imediata, devido aos aplicativos, aos jogos, isso é um desafio, né, à educação, tanto dos pais em casa, né, nas nossas famílias, como nas escolas. Então, realmente é um desafio, mas nós estamos aqui para ajudar, para estudar sobre isso também, para estar compartilhando o que a gente está vendo ali no dia a dia com relação. Eu trabalho no colégio, trabalho já há 12 anos com adolescentes, né? Eu também sou especialista na área. Então, eu tô observando ali as várias modificações, nós estamos tendo muitas mudanças nos últimos anos, né, com relação à interação com a internet, nós temos uma transformação muito grande, uma mudança, uma ruptura muito grande, e nós temos que nos adaptar a isso, nós temos que aprender a lidar, né, para ajudar também os nossos adolescentes, Paulo. Porque, na verdade, já era difícil. Sim, já era complicado lidar com essa galera, né? Porque não é qualquer um que vai à frente de uma sala de aula, né, com um batalhão de jovens ali para aprender, né, e consegue levar um ensinamento, um aprendizado, proporcionar uma experiência de crescimento intelectivo. Já não é qualquer um que consegue essa façanha, tá? É difícil. Aí lá vem a tecnologia, né? Aí a gente vai falar sobre essas questões aí também de maneira um pouquinho mais pontual, aonde que a tecnologia afeta. Mas o fato é, você disse aí para nós, está 12 anos, né, lecionando para os jovens. A gente sabe que o boom tecnológico, o boom, por exemplo, de inteligências artificiais e tudo mais, não foi há 12 anos, né? Foi agora, está meio recente. Então já era um desafio, e agora com toda essa mudança que é exponencial, é um negócio que realmente
não foi gradativo, né? Foi do dia para a noite, fez um boom. Você nota, prof, aí na prática aí, você nota? Vamos dar uma linha de corte aqui, de repente. Vamos pegar aqui quando o chat GPT explodiu, quem sabe, né? Até tem uma questão aqui sobre o chat GPT, mas só assim de maneira pontual. Nasceu o GPT, todo mundo ficou sabendo do chat GPT da OpenAI. Quando isso aconteceu, você sentiu que os jovens falaram, pronto, acabou, não preciso mais vir para a escola, agora eu pergunto para o chat, está tudo resolvido? Você sentiu isso ou não? Nossa, foi como se fosse uma bomba atômica no ambiente educacional. Não só para os jovens, mas também na sociedade em si, né? Muitos até ficaram preocupados, estão preocupados, né? Meu Deus, o que vai acontecer agora com o meu trabalho, né? O que vai acontecer? Né? Todo mundo. Porque realmente foi uma mudança disruptiva, foi uma mudança de paradigma. E nós estamos no olho do furacão, né? Eu digo isso, que nós estamos vivendo a mudança, nós estamos vivendo a história. Ela está acontecendo. E ela começou. Não, muitos até perguntam, mas a inteligência artificial ela surgiu agora, né? Já adentrando um pouco nessa temática. Não. A inteligência artificial ela está aí desde desde 1957 começou-se a estudar, né? Passos de inteligência artificial, mas ela não se desenvolveu naquele período porque não tinha tecnologia ainda suficiente para ela se desenvolver, né? Ao passar dos anos, ela foi sendo aprimorada. 2018, ela começou a expandir um pouco mais. O ChatGPT ele teve várias versões, mas a versão que veio ao público, ela foi a partir de 2022. A partir de setembro, outubro, mais precisamente em novembro, nós tivemos um boom para a população, né? Então aí nós conseguimos ver realmente e utilizar ela no nosso dia a dia. E, é claro, os adolescentes, que eles estão muito conectados, como a gente disse, eles já nasceram conectados. Eles São estão nativos, né? Nativos digitais, né? A gente chama de nativos digitais, né? Sim, eles são nativos. Nós somos imigrantes, né? É. Nós colocamos assim, como nós sendo imigrantes digitais, então nós não nascemos inseridos, né? Uhum. E eles nativos já nasceram inseridos, né, nessa tecnologia. Mas você falou da linha de corte aí do setembro de 22, né? Isso. 2022, o ChatGPT. Mas antes disso, a gente já tinha um monte de tecnologia, a gente já tinha aí. Tem até uma reportagem que fala do número de aplicativos que surgem por dia no mundo, né? É um negócio assim absurdo, né? Tem aplicativo para tudo hoje, né? Mas nesse sentido, prof, eu tenho uma questão aqui que é o seguinte, ó. A motivação dos adolescentes por recompensas instantâneas, que é evidente, inclusive, em jogos e aplicativos, né? A ideia da gamificação, né? Você fazer isso aí e trazer recompensas. A questão aqui é a seguinte: essa motivação dos adolescentes, por estar linkada com recompensas instantâneas, né? Nos aplicativos e nos jogos, isso afeta o aprendizado digital ou até mesmo o convencional, porque aqui tem duas situações, né? O aprendizado digital, que é a professora já buscando uma habilidade com tecnologias para poder ensinar, mas tem o aprendizado convencional, que não mudou, né? Ele continua igual para todo mundo, é assim mesmo, vamos desenhar o A, vamos desenhar o B e por aí vai, né? Então, como que você acha que isso, se é que afetou, né? Vamos entender o que você acha, se realmente afetou ou não essa motivação do aluno, que hoje ela está fadada a uma recompensa a todo momento. A todo momento ele está feliz, a todo momento ele está sendo recompensado, né? Você sente isso, prof? Fala um pouquinho para nós aí. Sim, é muito constante. Eu falo que na sala de aula, principalmente, se você não acompanhar essa mudança, você não consegue ensinar as coisas básicas, né? O conteúdo básico você não consegue. Você tem que acompanhar, porque eles estão realmente acostumados, os adolescentes estão acostumados à gratificação imediata, né? Que eles têm, não é só com o advento do ChatGPT, tem vários jogos, né? E principalmente os jogos, né? Eles estão inseridos nessa gamificação. Jogos, aplicativos que trazem uma gratificação imediata. Até eu vou comentar com vocês depois com relação às redes sociais também, que isso é um ponto importante também. Mas no ambiente educacional, se o professor, né, e em casa também é muito complicado, a gente sabe que tem essas situações. Se o professor não se adaptar, ele não consegue passar a educação, digamos, tradicional. Por quê? Até mesmo plataformas como o ChatGPT, elas recorrem a livros, eles têm bancos de dados. Então, primeiramente, você precisa ter um conteúdo
construído, né? Precisa de um conhecimento adquirido, né? Qualquer plataforma ela precisa ser alimentada por dados. E O que os você nossos falou, também. eu não posso perder, eu preciso interromper pelo seguinte, olha só o que você acabou de dizer, e a galera às vezes esquece de pensar isso, tá? ChatGPT chegou, inovou, o professor tá desempregado e tal, e blá, 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 né? Tá, mas peraí, gente, peraí. O professor Eliane falou um negócio agora extremamente importante. O ChatGPT, ele te entrega de bandeja algumas respostas, assim como outras IAs te entregam de bandeja a resposta, mas ela saiu da onde? De um conhecimento adquirido, ou seja, do livro, do ensinamento convencional. Então, se a gente A base. parar de produzir... Exatamente. Se a gente parar de produzir isso, vai chegar uma hora que esgota, né, prof? E aí a gente volta a estaca zero. Então, é muito legal pensar sobre isso e identificar que hoje a resposta e o retorno que a gente tem a um clique, né, tá no Enter, eu clico o Enter e tá ali, né, a solução, ela saiu exatamente daquilo que é o convencional, que é o livro, os livros aí na prateleira, os livros da prateleira da prof. É dali que saiu. Ah, beleza, prof, mas hoje eu não preciso mais ler. Eu vou lá, coloco pro ChatGPT, ele me entrega. Tá certo? Para algumas coisas, de fato, ele vai te entregar e vai agilizar a sua vida em questões repetitivas e tudo mais. Mas e o aprendizado convencional que é necessário? E aí, né? Então, era isso que eu queria evidenciar aqui no meio da sua fala, prof. Mas essa questão que é tão importante, muitas vezes, e a gente chega até em algumas questões, né, do copia e cola, a um clique de distância, né? O conhecimento está ali, a um clique de distância eu já consigo, mas se você não praticar, e aí que está um exercício de reflexão, eu refletir, eu tentar analisar, eu não vou construir conhecimento, eu não vou aprender, aquilo ali não vai ser incutido. Então, essa questão que é muito importante, muitas vezes, e a gente se depara muito isso nas escolas, como, por exemplo, você passa um trabalho, né? Passou o trabalho e, de repente, 5 segundos ele está pronto. 5, 10 segundos, de repente, depende da velocidade da internet. E aí você pergunta para o aluno, mas sobre o que você falou? Não olha o trabalho, pergunta sobre o que você falou. Ele não sabe. E isso é preocupante. Eu falo que a tecnologia, ela tem sempre 2 pontos. Pontos positivos para quem sabe utilizar, se você utilizá-la de forma para agregar mais conhecimento, meu Deus, por exemplo, o ChatGPT, se você agregar conhecimento a ele, como se diz, alimentá-lo com livros, ele vai realmente te ajudar em alguns pontos, sim, ele vai te ajudar, mas você tem que ter um conhecimento também. Não é só copiar e colar, e você tem que trabalhar. Eu falo assim que é um trabalho ativo. A aprendizagem ela é ativa, ela não é passiva. Por isso que a gente bate muito na tecla do aluno. Hoje em dia, a gente sabe que não, aquele aluno que fica ali parado, apenas recebendo, né, o conhecimento, não existe mais. Não Passivo, funciona né? mais. Passivo. Não funciona, não funciona. Nós já vimos, né, e tem E esse vários negócio, não funciona mais. esse negócio de utilizar bem a tecnologia, eu sempre falo aqui nas nossas lives, né, nos sábados, porque ontem mesmo um amigo meu, o professor Fred aí, atua na parte de consultorias e tal, vou trazer ele aqui para a nossa live também em um determinado momento, mas ele comentou, poxa, prof, mas sábado de manhã, né? Pô, cara, aí você me quebra, né? Falei, cara, olha só, eu tô falando com uma galera, a audiência desse tipo de coisa aqui, a audiência desse tipo de ação educacional é uma audiência qualitativa, tá? Qualitativa. A galera que está aqui porque quer crescer. A galera que está aqui porque quer chegar nas cabeças. A galera que está aqui porque quer fazer diferente, quer ter resultados diferentes. Sabe aqueles resultados que a galera olha e fala, nossa, professora Eliane deu uma sorte, né? Não, não é sorte não, meu filho, não é sorte não. É fazer diferente para conseguir resultados diferentes. E o que a prof falou é exatamente isso. Utilizar a inteligência artificial, as tecnologias, o ChatGPT, ou seja o que lá, mas utilizar de maneira correta, né? É como o martelo que eu falei para vocês a outra vez. Eu posso usar o martelo para pregar ali o preguinho, colocar um quadrinho muito bonitinho na parede, como também para martelar o dedão, né? Ah, esse martelo não presta, martelou o meu dedão. Ué, a internet, mesma coisa. Você pode ficar ali
vendo lives, agora tá em moda, né? Live NPC, não é isso? As lives NPC, que você não acrescenta em nada e a gente não consegue entender o que acontece com as pessoas que participam disso, mas você pode também participar de uma live profissionalizante, escutar algo que realmente vai te municiar de informações relevantes para o mercado de trabalho, para relações pessoais e tudo mais, e realmente falar, poxa, valeu a minha internet hoje, né? Hoje valeu a mensalidade da internet, porque hoje eu aprendi um negócio legal. E é isso que a prof está dizendo. Ontem, inclusive, eu estava utilizando o ChatGPT para fazer uma pesquisa, para revisitar um livro que eu li. Olha só que interessante. Olha aí. Eu até deixei ele aqui em cima. Revisitar o livro de Aristóteles, ó, tá aqui, ó. Aristóteles, a Ética. Uma leitura pesada, gente. Isso aqui, a leitura realmente é pesada, ela judia um pouquinho de você quando lê, mas eu indico para vocês para lerem, né? A gente vai falar bastante sobre Aristóteles numa outra ação educacional que chama-se Eudaimonia, tá? Mas eu queria revisitar essa leitura, prof. Daí o que eu fiz? Eu cheguei lá no ChatGPT, falei, meu Deus, eu não lembro onde que eu li, eu sei que eu li neste livro, mas eu não lembro exatamente aonde, eu não marquei a página e tal, e eu queria pegar uma parte específica, um diálogo específico de Aristóteles, aonde eu pudesse utilizar aquilo em uma determinada ação. Eu falei, meu Deus, e agora onde é que tá, né? Eu fui lá no ChatGPT. Eu falei, chat, lá no livro Ética e tal, tem um momento em que é falado sobre isso. Ele veio e me entregou em 1 segundo. Né? Sim, professor, isso está correto. O livro tal trata do tema tal, no diálogo tal. Eu fui no livro e pá, tá aqui, achei, resolvi em poucos segundos. Então, perceba, eu utilizei o ChatGPT para me auxiliar, ou seja, ele foi o meu auxiliar, né? Em 1 segundo, ele foi lá, achou para mim aquilo que eu queria e entregou na minha mão. Agora, a pergunta é, quantas pessoas utilizam assim, né? A ideia é você tá lá com toda a informação do mundo à sua disposição, a um clique, aí o bonito vai lá e pergunta, o Palmeiras tem Mundial? Quer dizer, era só você fazer uma pergunta interessante e você vai perguntar sobre coisas que não agregam, né? Agora, olha só que legal, olha que legal. A Karina colocou, eu até falei para ela, Karina, ó, promessa e dívida. A Karina falou um negócio aí, ó. Karina, tá aqui para você, ó, tá aqui, ó. Eu falei que ela ia ganhar a estrelinha. Ó a pergunta dela aqui, ó. Qual idade que é se considerado adolescente, porque era exatamente sobre isso que eu queria falar e a Karina já ganhou a estrelinha digital hoje. Karina, é muito bom você falar sobre isso. Por quê? Porque a gente vê especialistas, né, da área de psicologia, psiquiatria e tudo mais, falando sobre a extensão do tempo de adolescência, né? Que antes o adolescente ia até X idade, chegava ali, ele se encontrava como um adulto, né? E a vida seguia. E agora, prof. Eliane, você que está cercada dessa galera, né? Você tem sentido o quê? O adolescente realmente se estendeu, agora vai até 30 anos? Como é que é isso aí? Explique para nós o que você acha. Nossa, extremamente, extremamente, Karina, parabéns, pergunta importantíssima, porque nós tivemos uma mudança. Porque se nós formos seguir a questão da OMS, pela OMS, né, a adolescência seria dos 10 aos 19, pela Organização das Nações, né, a Organização da Saúde, né, seria dos 10 aos 19, tecnicamente, né? Mas o que está acontecendo? Nós estamos tendo uma mudança muito grande. Claro, devido à tecnologia. Então, vários estudos estão surgindo, e por isso que essa pergunta da Karina é muito importante, em que o período de adolescência está se estendendo. E que jovens que antes, por exemplo, com 15 anos já tinham um grau de independência, né? Por exemplo, um certo grau de independência, uma certa independência dos pais, uma certa autonomia, hoje está sendo por volta dos 18 aos 19. Então, está estendendo. Esse período de adolescência ele está aumentando. Gradativamente, muito drasticamente. E a tecnologia está influenciando nisso, com certeza. Tem até um livro, que muito bem lembrado, já vou até mostrar ele agora, de uma psicóloga estadunidense, em que ela fez uma pesquisa com relação a isso, a essa questão dos jovens, das crianças, estarem crescendo menos rebeldes, mais tolerantes, menos felizes e completamente despreparadas para a idade adulta. Olha aí, ó. Olha aí. Sugestão, eu não sei se dá para vocês verem. Agora dá. Tá? Uhum. Esse livro aqui foi uma pesquisa realizada nos Estados Unidos. É do Pondé? Tá escrito Luiz Felipe Não, Pondé. ele fez o prefácio. O prefácio. Ele fez só o prefácio.
é da Jean Twenge. Ela é uma psicóloga estadunidense e ela pesquisou adolescentes, né, de várias regiões dos Estados Unidos e foi observando eles, né, seus comportamentos, tudo. E ela chegou a uma série de conclusões de que eles estão demorando mais do que a geração anterior, por exemplo, né, de que todas as outras gerações anteriores, que estão demorando para se desenvolver, estão demorando para se desligar dos pais, para ter independência, estão mais deprimidos também. Nós temos uma questão, mas até vou falar com vocês sobre essa questão emocional também, mas eles estão demorando mais para amadurecer. Então, essa questão da idade, ela está se alterando, tá, Karina? Então, está se modificando. Então, se a gente seguir a questão aceita até então, era até os 19, mas ela... E claro que temos várias discussões, alguns falam que se estende um pouco mais, outros falam que é menos, né? Mas se a gente seguir a OMS, é até os 19 anos. A Karina tá certa, porque, Karina, se você procurar bem procuradinho, você vai achar adolescente aí com 35 anos, tá? Sim. Bem procuradinho, você vai achar. Tem até alguns vídeos, né? Eu gosto de passar para os meus alunos também, né? Adolescente de 40 anos, né? Adolescente de 40 anos na casa dos pais, procurando uma rebeldia. Mas acontece. Acontece. É claro que nós temos também uma questão cultural, questão da sociedade, questão da família que está inserido, né? Nós temos várias situações. Não é uma regra, né? A gente tem que ter muito isso em mente, que não é algo que vale para todos, né? Não, claro. Não é unânime, não tem como a gente generalizar. Alguns vão se desenvolver mais rápido, outros demorar um pouco mais. Mas, de maneira geral, essa geração Z que a gente está trabalhando, que é os adolescentes, ela está demorando para se desenvolver, em média, até dependendo da situação que ela está inserida, até 3 anos. Então, por exemplo, se com 15 anos ela teria uma certa independência, agora só aos 18, né? E assim por diante. Então, está afetando muito. O Jorge Marcos Feliciano, meu parceiro, o professor Jorge, aí, ó, participando com a gente, fez um comentário interessante aqui, e é sobre um tema que você gosta muito, viu, prof? Olha só. Nos últimos anos se falou muito em metodologias ativas, porém, professores não tinham tempo ou até conhecimentos tecnológicos para desenvolvê-las. A questão é a seguinte: saberia dizer como anda esse tema, em especial aulas baseadas em gamificação? Ó, algo que você quase não gosta, né? Falar sobre gamificação. Conte para nós um pouquinho aí, prof. Olha, eu vou até fazer um adendo com vocês, que, gente, eu adoro. Trabalhar com jogos, com games é uma coisa, gamificação é outra, tá? Então, quando eu falo em gamificação, é fazer uma atividade gamificada, uma atividade que vai possibilitar uma recompensa para esse adolescente. Então, hoje, nós temos a nossa mão, digamos assim, né? É um clique de distância, mais ou menos, né? E também há uma mão de distância, né? Porque nós temos muitos recursos aqui, ó. Ou você não tem a condição de ter o livro físico, você procura na internet. Então, eu falo, o acesso é muito facilitado, né? Então, os professores têm às mãos, hoje em dia, uma gama de possibilidades para trabalhar. E eu trabalho com gamificação já há alguns anos. Eu tenho um famoso júri simulado que eu trabalho nos ensinos médios, eles já ficam ansiosos. Vai dando, é sempre agora no 3º trimestre. Eu começo agora a gamificação. Porque eu espero, né, eles se prepararem, né? Começo de ano é sempre muito conturbado, né? Até se adaptarem à nova temática. Final do ano já estão preparados? Opa, é aí que nós vamos começar. E eu faço o júri simulado, que é uma gamificação. Então, isso possibilita aos nossos alunos uma interação maior, uma recompensa, porque, lembrando, nós voltamos àquela, o adolescente, ele busca uma recompensa, tá? Não é igual nós, que vamos por todas as etapas, né? Às vezes pode demorar um tempo a mais, né? Nós vamos ter um pouco mais de paciência, eles são mais impacientes nesse sentido. Então, é questão assim, a regra dos 7 segundos, mais ou menos, né? Tem que ser algo que chame a atenção, que pegue ele em 7 segundos. Pegou? Opa, você já consegue estar trabalhando com isso. Então, assim, eu trabalho com júri simulado, eu acho que é uma boa oportunidade. Trabalhar com Kahoot, né? Que oferece ali primeiro lugar, segundo lugar, porque eles têm essa competição, né? Os adolescentes, eles têm essa questão. Então, assim, trabalhar com aplicativos,
né, trabalhar também com a questão da gamificação e outra, essa questão da gamificação, não só o júri simulado, mas outras atividades que o professor tem também possibilita uma interação social entre eles, né? Porque com o advento da tecnologia, o isolamento social ele se torna muito grande. A gente fala até que é o algoritmo da solidão, muitas vezes, né? Eu tenho até uma questão que estou trabalhando com relação a isso. Tem uma oficina. No SESI, nós trabalhamos com oficinas, né? Eu não sei se alguns já têm ciência de como que é a metodologia. E nós trabalhamos com oficinas de aprendizagem, né? Em projetos, aprendizagem baseada em projetos, que é uma das mais recomendadas. Então, nós temos sempre, e eu estou com uma oficina exatamente chamada Algoritmo da Solidão. Tentar trazer uma interação social também, não só a tecnologia, a gente tem que também resgatar essa interação social que acaba sendo perdida muitas vezes, né? Os adolescentes muitas vezes preferem ficar no celular ali, quietinho no seu canto, né? Ou no seu quarto, né? E acabam não tendo tanta interação social, nem na família, na sociedade ou na escola. Pegando um gancho nisso que você acabou de comentar, exatamente nesse ponto que eu gostaria de perguntar, qual que é o impacto, né, das relações sociais deles, né? Então, se a gente for pensar qual que é o impacto das relações sociais online, ou seja presencialmente mesmo, até dentro da sala de aula, mas qual que é o impacto das relações sociais na aprendizagem e no desenvolvimento emocional desse adolescente, né? Quando a gente pensa nessa, tudo que a gente falou até aqui, né? Estender a questão até tem uma questão aqui da Prof. Cláudia que ela colocou para nós, eu já vou subir na tela, mas dessa demora do cara realmente se desenvolver, buscar, né? Chega, não sou mais adolescente, agora eu vou pensar de maneira diferenciada. Então, quer dizer, qual que é o impacto das relações sociais online na aprendizagem e no desenvolvimento emocional desses adolescentes? Como que você vê isso, prof? Olha, eu posso dizer com todas as letras, né, afirmar com segurança que tem um impacto profundo. Ele tem um efeito na formação da identidade, da autoestima drástico. O que acontece, gente? E outra coisa, inclusive neste livro tem, tá, pessoal? Eu recomendo a leitura, até eu passei para os meus alunos lerem. É uma leitura excelente para adolescentes, tá? Eles vão se identificar, tem uma linguagem bem acessível. Então, para os adolescentes lerem é muito bom, para eles entenderem o que está acontecendo, porque até eles estão preocupados, gente, de verdade. E os pais também muito preocupados, e os professores. Aumentou a taxa de suicídio nessa geração drasticamente. E atribui-se principalmente à questão da interação nas redes sociais. E essa questão de estar se relacionando apenas por redes sociais e as relações sociais físicas estarem sendo deixadas de lado está afetando na formação, no desenvolvimento, na identidade, na autoestima desse adolescente. Vamos lá, o que acontece? Devido às redes sociais, nós temos uma chuva de métricas, né? Algoritmos, dados, em que, claro, e eles sabem, realmente, o algoritmo, né? Ele é treinado para isso, para pegar o que eu gosto, o que eu quero, para me fornecer, para me mostrar o que eu gosto de ver. E a autoestima acaba sendo afetada também nisso. Por quê? Porque a questão, por exemplo, um adolescente, nós vemos isso, ele posta uma foto, por exemplo, vou citar um exemplo bem concreto, ele posta uma foto. Se ela não for curtida rapidamente, não tiver vários likes ou comentários, ele até tira. Isso está em estudos comprovados. Ele retira e ele já fica mal. Ele posta outra. Nossa, essa já deu resultado imediato. O pessoal já começou a reagir, já começou a curtir. Nossa, estão adorando. Ai, eu estou feliz. Percebam que o adolescente, ele está buscando essa recompensa, esse feedback positivo. E quando ele não tem esse feedback positivo, vindo da rede social, né? No caso das redes sociais, tá, gente? São N redes sociais, né? Não vou nem citar nomes, nós temos, né, várias que eles estão utilizando, né? Se não vem, ele se frustra. E se continua não vindo este feedback, ele continua se frustrando. E isso pode acarretar, e acaba, temos estudos em que acarreta até em casos de depressão. E muitos até casos de suicídio devido a essa tristeza que se abate. Por isso nós chamamos algoritmo da solidão, muitas vezes, se ele não tem essa recompensa. E ele busca, o adolescente, constantemente uma validação externa.
Por exemplo, eu gosto de mim, eu gosto dessa roupa, eu gosto do meu cabelo, eu gosto. Para mim, tá tudo bem. Se a pessoa lá na rua, uma pessoa que eu não conheço, de repente, até um amigo meu fala, eu não gostei, eu acho que você não fica bem. Você não fica bem com esse cabelo, você não fica bem com essa roupa, não gostei. Se aquilo me afeta, eu estou com um problema de autoestima. Ou, né, eu tô com alguma dificuldade na minha autoestima. E o adolescente, ele é muito suscetível a isso. Ele é muito sensível a isso. Então, a validação externa está cada vez mais impactando a vida desse adolescente. Gente, e digo, dos adolescentes de maneira drástica, tá, gente? São poucos que estão conseguindo, né, escapar dessas armadilhas, que a gente fala que é armadilhas, né? Então, a questão Sim. psicológica, a questão emocional, ela está afetando realmente, afeta no relacionamento familiar, afeta no desenvolvimento escolar, afeta na vida em sociedade desse adolescente. E na própria profissionalização, né, prof? Porque, principalmente, porque aí quando ele vai ter que ir para a vida real, né? O que é vida real? Vida real você vai ter que trabalhar, porque os boletos vão te achar. Sim. E aí, É um como é choque. que é a questão profissionalizante, né? Você se profissionalizou, já que a live é a live que profissionaliza, a gente não pode esquecer de que vai afetar a questão da profissionalização. Ó, eu não posso esquecer de falar de um cara aqui, prof, porque eu vou pegar o exemplo, tá? Ele até colocou aqui o bom dia dele, ó. William! Falei com ele ontem, falei, cara, você tem que participar dessa live aí. Esse cara, hoje, ele já não é mais um adolescente, tá? Mas quando ele era um adolescente, o William, tá? Vou pegar ele como exemplo aí, William! Pense num cara que com 16, 17 anos já estava pensando em seu próprio negócio, já estava pensando em casamento, já estava pensando em... O cara estava olhando lá na frente, eu falava assim, meu Deus, esse piá eu acho que ele está no corpo de um adolescente, mas a cabeça dele sabe? Pensa num menino diferenciado, é esse cara aí, o William, tá? Mandei um grande abraço, ontem tivemos a oportunidade de conversar um pouco. Faz tempo que a gente não se fala, ele já, como eu disse, ele já não é mais um adolescente, hoje ele já é um adulto, é claro. É um profissional muito bem sucedido, né? E isso não se refere apenas a dinheiro, o que a gente está falando emocionalmente, o que a gente está falando aqui de performance, não tem relação direta só com dinheiro, mas sim com performar de maneira positiva no social, tá certo? Então, esse William aí é um cara que eu realmente guardei na minha cabeça, porque ele conseguiu driblar tudo isso que você acabou de comentar, prof, que o adolescente está sendo bombardeado e acaba caindo nisso que você chamou de armadilhas, não é? E encontrar pessoas que façam diferente, que é aquele peixinho que nada contra a maré, né? Tá todos os peixes aqui e tem um peixinho, ó o William aqui, ó o William aqui, o William vindo para cá e aquele monte de jovem indo para lá e ele vindo para cá e o cara vai para as cabeças e faz diferente. Então, de novo eu falo sobre a nossa audiência, né? Aqui nós estamos num conteúdo educativo, nós estamos num conteúdo profissionalizante, aonde você que está aí assistindo essa live, de repente está assistindo gravada, né? Perdeu a oportunidade de estar aqui ao vivo, vai poder no próximo sábado, mas para vocês que estão assistindo, para você que está aqui comigo no chat, você é diferenciado, né? Então, se você é um adolescente, você já sabe, pô, eu já tô diferente, porque não tem um monte de gente curtindo esse tipo de conteúdo ou assistindo esse tipo de conteúdo, né? Então, eu já tô driblando estas armadilhas que a Prof. Eliane acabou de colocar para nós. E, sabe, pessoal, pensar sobre isso, às vezes a gente pensa que é perfumaria, fala, mas isso não é tão importante assim. Veja, o prof acabou de comentar sobre índices de depressão, índices até de suicídio e tudo mais, que é algo que ninguém quer para a vida da gente, né? Agora, olha só, tem uma pergunta interessante aqui da Cláudia, a professora Cláudia, que inclusive vai estar com nós sábado que vem aí, a professora Cláudia. Olha o que ela contou para nós aqui, ó. Essa demora em amadurecer está relacionada com proteção excessiva e falta de responsabilizar as crianças por pequenas tarefas, desde a primeira infância, né? Ó, pergunta interessante da professora Cláudia, né? Que está sempre com a gente aqui participando, e seria legal você falar sobre isso aí, hein? Olha, excelente, Cláudia. Excelente, realmente, e faz todo sentido. Até a gente discutindo com relação a essa falta de responsabilidade, porque os pais também, claro, eu também sou mãe, também influenciam nessa questão. E a questão primordial é a nossa sociedade. Por quê? O que está acontecendo? Nós vivemos em uma sociedade em que
a vigilância constante, uma sociedade com medo extremo, a violência constante, o medo dos pais, muitas vezes acaba fazendo com que eles super protejam os filhos, né? Devido a essa nossa sociedade, né, cada vez está, né, avançando. Claro que nós temos sempre, como eu sempre digo, temos pontos positivos, temos, mas também temos pontos negativos, né? Então, os pais acabam causando uma certa superproteção nos filhos. Por medo realmente, né? O medo constante, né? Nessa sociedade em que... E a vigilância constante também, né? Sim, eu quero estar acompanhando. O que acontece hoje? O adolescente sai, o pai fala, olha, me manda a localização em tempo real, o que está acontecendo com você, né? Onde você estará, como você estará, com quem você estará. Isso causa também no adolescente, fala, opa, meu pai e minha mãe estão me protegendo, né? Tá tudo certo, tá tudo bem, né? Mas você busca isso também, o adolescente ele busca isso também, ele busca essa superproteção. Então, devido à nossa sociedade, né, o que está acontecendo, os pais também, eles estão deixando de responsabilizar os filhos também muitas vezes. Como eu digo, gente, tem sempre exceções, né? Tem sempre exceções às regras, né? Tem pais que realmente, nossa, realmente já começam ali, eu falo que, gente, tarefas eu tenho um filho de 11 anos, ele ajuda em casa, minha filha também. Eles ajudam, cada um tem que ter sua responsabilidade. Claro, adequado ao que ele pode fazer, a sua capacidade, mas eles têm que ter responsabilidades. Isso é necessário para a construção dele como ser humano também, como pessoa. Só que realmente a questão da nossa sociedade também, a questão do medo excessivo dos pais também, uma superproteção, a dificuldade de responsabilizar está afetando também nesse desenvolvimento. Também Porque... afeta, então já junta tudo, né? E é uma linha tênue, né? Porque o pai fica, pô, mas o mundo tá muito perigoso. Como é que eu vou largar, né? Vai, se vira. Como que eu vou fazer? É uma linha tênue, né? Entendo isso. É na hora de É responsabilizar o perigoso, jovem. realmente. Pô, vai, toma suas decisões. Aí você pensa, pô, mas pensando bem, cara, tá feio. O mundo tá feio, né? Tá cheio de gente maldosa. Como é que eu vou largar uma criança de 15 anos para tomar decisões? E eu sei que para algumas pessoas que estão ouvindo isso, vai para, pô, 15 anos, professor, presta atenção, né? Não, mas 15 Não, anos é uma criança. É sim, uma criança. Se você parar para analisar, você está falando de uma criança. E a Cláudia falou de uma situação de responsabilização, né, de atividades. Você sabe que você tem o de 11 aí, eu tenho 2 gêmeos aqui, eu tenho gêmeos de 4, né? E a minha esposa, ela fez um... Vocês já ouviram falar, pessoal, de KPI, que é o Key Performance Indicator, que é o indicadores de performance, né? A minha esposa, ela comprou quadrinhos, tá, Eliane? E o quadrinho é feito e não feito, é verde e vermelho. Então, o indicador de performance tem 3 indicadores de performance. Arrumar o cabelo, arrumar a cama, escovar os dentes, tomar café, juntar o cocôzinho do cachorro, do Bidu lá, trocar o lixo do banheiro, arrumar a sala, tem um monte de coisa. Tá aqui em casa, o dia começa assim. A galera acorda, vai pro quadro, pros seus indicadores, e aí, esse aqui eu já fiz, verdinho, daí vai fazer o outro, esse aqui eu já fiz. E ai de quem não faz, tá? Ai de quem não faz. Perde tempo de tela, não vai ter aquela 1 horinha para ficar no celular, 30 minutinhos, não vai, perde tempo de tela. Então, aqui em casa a gente faz isso. Até às vezes dá até dó, porque às vezes tá de manhã, 6 horas da manhã, tá frio, aí vai aqueles toquinhos com as rapazinhas juntar cocô lá fora, sabe? Do cocô do cachorro. Aí os vizinhos passam e falam, meu Deus, que pecado. Não, é isso mesmo. Nossa, a criança com 4 anos encarando esse frio para juntar um cocô de cachorro, né, e tal. Mas é isso. Aqui em casa, eu e minha esposa, a gente pega meio pesado nessa questão de responsabilizar. Só que, lógico, como eu comentei, eu acho que é uma linha tênue, porque para muitas coisas a gente tem um receio de deixar, por exemplo, o Davi, que é o mais velho, que já está com 8, a tomar decisões, né? A gente fica com um pouco de receio, né? É complicado. Mas vamos lá. Olha só, mais uma questão aqui para a gente poder pensar junto. Com a ascensão das mídias sociais, porque a gente sabe que hoje, né, mídia social, tá todo mundo tendo seu canal, né, virando influencer, disso e daquilo e tal. Vamos lá. Com a ascensão das mídias sociais, como os adolescentes cultivam habilidades socioemocionais e como que isso afeta o aprendizado em contextos educacionais tradicionais, né? Inclusive, a minha linha de pesquisa, prof, você deve saber, né? Eu e a Eliane, nós somos parceiros de mestrado aí também. A minha linha de pesquisa é sobre o professor influencer. E é legal pensar sobre isso, né? Como que é a ascensão das mídias sociais e como que os adolescentes vão cultivar essas habilidades socioemocionais
e como que isso pode afetar o aprendizado dele no contexto educacional tradicional. O que você sente isso na sala de aula aí? Sim, nossa, afeta constantemente, né? Essa questão do excesso de necessidade de validação ainda, né? As mídias sociais, elas influenciam. Então, você vê eles falando, questão do YouTube, o YouTube, ele é uma rede de conhecimento muito grande, né? É uma rede de conhecimento que possibilita, se você realmente se dedicar, você tem acesso ali nas suas mãos, né, a conhecimentos de todas as partes do mundo, né? Então, tá ali, na sua mão. A questão é que, muitas vezes, desenvolver essa habilidade socioemocional, para a vida também, né? Não é só no ambiente educacional, mas para a vida, acaba também se tornando complicada. Por quê? Porque o adolescente, ele fica ali inserido, tão fechado muitas vezes, né? Naquele mundo virtual, né? Naquele contexto digital, em que nós estamos na era digital, né? E que o ambiente educacional ele se torna desinteressante, né? Ah, mas o que eu vou fazer na escola, né? Tá lá o professor escrevendo no quadro, nós sentados aqui, enfileirados e só ouvindo, de repente, do método tradicional, mas o ambiente escolar ficar ali, né, das 7h30 ao meio-dia, preso, né, no ambiente escolar tradicional. Então, isso é um desafio muito grande, porque outra questão, o desafio de retirar os celulares, né, no momento da aula, ele se torna constante. Muitos são a favor, outros são contra a questão dos celulares, né? Alguns estados, recentemente, a Unesco ela fez um estudo, né, para retirar no momento das aulas, porque acabava dando uma desatenção, né? Durante as explicações, professores ou as discussões em sala, o aluno queria ficar vendo o que estava acontecendo numa rede social, acontecendo com um amigo, curtindo uma foto, fazendo um comentário, né? Então, isso, claro que até nós entramos nessa questão do adolescente já ter essa predisposição para fazer várias tarefas ao mesmo tempo, mas no desenvolvimento, na mente, no raciocínio, na cognição, para o aprendizado, é necessário ele estar concentrado naquele momento, naquele tempo, naquele local presente. Então, as mídias sociais, elas acabam influenciando também, né, nesse desenvolvimento. E outra coisa, afeta também a questão da comparação constante. Muitas vezes, o adolescente ele vai ficar com medo de fazer um comentário, por exemplo, em sala de aula. Ele fica com medo de fazer um comentário, de fazer uma reflexão, porque ele tem medo da reprovação do outro, né? Ele tem medo de uma crítica, porque ele está treinado na rede social quando ele recebe uma crítica, opa, ele, né? Um hater, de repente, né? Um hater, ele fez uma crítica. Opa, né? Eu já fico frustrado, né? Eu só vou validar, eu só vou deixar o que me dá muito like, o que me dá muito comentário. Até voltando a uma questão, Paulo, essa questão das lives que você está fazendo aqui é uma excelente iniciativa, porque você não está visando questão de like, questão de quantidade, de qualidade. E as pessoas estarem aqui num sábado de manhã, realmente já avisa, claro que muitos não podem por N motivos, né? E né, a gente entende também, né? Mas depois vão estar assistindo, vão estar acompanhando. Mas essa questão das habilidades socioemocionais via mídias sociais é muito drástica, está afetando realmente. É necessário rever alguns posicionamentos, como que a gente vai lidar com isso, né? Até a Unesco, recentemente, ela comentou essa questão da gente retirar os celulares. Né? Outros estudiosos já comentam da questão da gente utilizá-lo em determinados momentos durante a aula, né? Inclusive, eu faço isso às vezes, de repente eu acabo utilizando, né? E acaba para possibilitar o quê também? Uma confiança, você também incentivar a participação dos alunos, né? Para que eles incentivem uns aos outros também, essa interação social, né, seja construída, não fiquem isolados ali no mundo virtual apenas, né, nas mídias sociais, né, que é mais atraente, venhamos e convenhamos. Não vai querer ler um livro de repente, 500 páginas, 200 páginas, né? Não vai. Ele vai querer ler um livro ali na íntegra? Não vai. Ele quer algo mais imediato, algo mais rápido. E aí eu acho que é aquela coisa, né, prof? Nem muito para lá, nem muito para cá, né? Eu acho que o segredo está aí realmente no equilíbrio entre essas situações, né? É proibido o celular, né? Não é bem assim, né? Mas também não está liberado, né? Então vamos utilizar. Estamos estudando, agora é o momento de concentração. Daqui a pouco vamos utilizar um Kahoot, né? Daqui a pouco faça uma pesquisa aí no seu Instagram, né? E assim vai. Eu acho que
aí cabe também ao professor e aos pais acompanhar esse tipo de movimento, né, de evolução, que eu já falei mais de uma vez, não pede licença, ela passa por cima mesmo. Então Sim. você tem que estar preparado para poder pegar isso e adaptar isso na realidade deste jovem, deste adolescente, para poder tentar ajudar de alguma forma, não é isso? Você falou aí, claro, é muito mais atrativo. Eu tenho feito algumas ações, como, por exemplo, aqui, esta ação educacional é a live que profissionaliza, tá no rodapé aí, gente. Live que profissionaliza, né? Live que te profissionaliza todos os sábados, 10h30. Mas tem uma outra ação, prof, que você já conhece também, que é a Curiosidades e Conhecimentos Gerais, que são os vídeos curtos, né? Eu não poderia deixar de fazer esse comentário pelo seguinte: eu entendi que para muitos jovens, e aqui eu até estendo, porque não são só jovens, eu procurei identificar um movimento que mudou a forma de receber e adquirir conteúdo, consumir conteúdo. Então, eu criei um canal onde eu coloco vídeos curtos, né? E se você está ouvindo aí e nunca assistiu, ô, cabeça, né? Vai ver o canal do Prof aí, porque todo dia, às 11h45, sobe um vídeo de até 1 minuto. Aí você vai falar, meu Deus do céu, mas em 1 minuto ninguém ensina nada, né? Pois é, em 1 minuto, né, com máximo 35, 40 segundos deste vídeo de 1 minuto, eu tento passar um conteúdo, um aprendizado, para a pessoa ver o vídeo, prof, e falar assim, pô, aprendi, sei lá, aprendi sobre Bourdieu, né? Ó, trazendo lá a sociologia para cá. Aprendi sobre Aristóteles. Aprendi algo sobre a história, que é a área da prof, né? Aprendi algo sobre profissionalização, sobre gestão, sobre finanças, que nós vamos falar sábado que vem com a prof. Cláudia. Aprendi sobre... Quer dizer, em 1 minuto eu tento passar conteúdo. Eu já recebi várias críticas, né? Várias pessoas falando para mim, principalmente de professores, né? Ah, ridículo, ninguém aprende nada em 1 minuto, isso é raso, nada a ver, nenê. Mas eu também recebi muitos feedbacks positivos. Professor, sem delongas, eu abri o vídeo, entendi o que eu queria e acabou-se, né? Não tem assim, né? Não, é pá, pum, tá aqui o conteúdo. Eu percebi que teve esse movimento. Então, a ideia é exatamente tentar adequar a informação, a comunicação, o aprendizado para o nosso adolescente e para o público de maneira geral. E eu acho que isso se estende bastante no aprendizado dos nossos adolescentes. Agora, você comentou algo aí que você falou do jovem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? De ter esta facilidade. Inclusive, eu já citei aqui um livrinho, A Polegarzinha, né? Que ele fala exatamente sobre os adolescentes que digitam com o polegar. Você está assistindo pensando, eu não digito com o polegar, então você não é adolescente. Você digita com o indicador, você não é adolescente. Agora, claro, uma brincadeira, gente, mas o nativo digital, aí, ó, olha lá, A Polegarzinha, né? É exatamente esse livro aí. Então, ali ele fala exatamente sobre como funciona o cérebro da galera que digita com a polegar, né? Com a polegarzinha. É interessante pensar sobre isso, porque a pergunta que eu gostaria de te fazer é o seguinte, sobre o multitasking, né? Multitarefa. A multitarefa digital dos adolescentes compromete sua concentração e aprendizado profundo ou acaba até facilitando? O que você acha? Na verdade, na prática, né? Então vamos a 2 pontos, né? Respondendo a sua pergunta, Paulo, compromete. Eles estão realmente inseridos nessa situação em que eles vão querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, a prática da multitarefa é especialmente incentivada pelos dispositivos como celular, como o tablet, até o computador, faz com que eles façam várias coisas ao mesmo tempo. Então, eles estão aqui, estou fazendo uma coisa, estou fazendo outra, 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Beleza, nossa, bacana. E é importante, né? Eu falo assim, que nós vemos assim vários estudos com relação a essa questão de você desempenhar vários, você é uma pessoa, ser multitarefa é importante, né? Você conseguir, mas tudo também tem aquela questão, vamos ao equilíbrio, né? Tudo tem 2 pontos, né? Não vai ter a mesma eficiência em todas as tarefas, né? Aquela questão, né? O nosso cérebro humano, ele é muito versátil, ele tem uma capacidade muito grande de se adaptar, de aprender, mas processar multitarefas paralelas com a mesma eficiência, com a mesma eficácia, é difícil para o nosso cérebro. Então, ele não vai conseguir aprender tudo ao mesmo tempo, da mesma forma.
até nós, vamos tentar, né? Eu vou tentar, eu consigo ler 2 livros ao mesmo tempo? Eu consigo ler um livro, prestar atenção naquela música, lavar uma louça, beleza, eu faço isso às vezes, tá, gente? Mas não é tudo com a mesma eficiência, né? Não vai ser tudo igual. A minha concentração, a minha plena concentração, ela não vai estar focada naquele momento só. Então, essa é a diferença. Os adolescentes, eles tendem a fazer tudo ao mesmo tempo. Nós já temos uma dificuldade maior também, né? Nós temos. Eu, particularmente, eu tenho uma dificuldade maior. Acredito que o Paulo também, apesar que nós fazemos isso, né, ao mesmo tempo, várias vezes, mas a nossa dedicação, ela acaba sendo voltada a uma única tarefa. Até algumas questões, né? Não tem como agradar a todos, né? Não tem como elencar todas as situações e sair todas perfeitas, não tem como. Né? Nosso cérebro, por mais que ele é otimizado, por mais que ele possa fazê-las, não haverá a mesma eficiência em todas. Né? Não sei se conseguem analisar dessa temática. Tem a necessidade de dedicar-se a uma. Por exemplo, eu quero ler um livro, então eu preciso me concentrar nisso, né? Se eu preciso ler esse livro, eu preciso fazer uma análise crítica dele, então eu preciso me concentrar nessa situação, no momento atual. Não ficar pensando em outras situações ou ficar me preocupando com outras situações, porque isso acaba deixando disperso. E o que acontece hoje com as mídias sociais é essa dispersão. Acaba deixando o adolescente disperso. Né? Até muitas vezes, por exemplo, os pais estão em casa, falam, filho, você já fez isso, fez aquilo? Não, mãe, eu vou fazer, pode deixar. E ele está fazendo outra coisa. Às vezes ele nem ouviu o que os pais falaram. Ele está em outro mundo, está em outro... Ele respondeu mecanicamente, mas ele nem prestou atenção naquilo. Então, isso acaba acontecendo, né? E isso é uma das características dessa geração também, né? A geração Z, ela tem essa característica de fazer realmente várias tarefas ao mesmo tempo. Claro que a sua atenção, ela não vai ser dedicada exclusivamente a uma bolha, aquela eu consigo desenvolver bem pra caramba, não. Então, assim, vai dar uma certa... Nenhuma vai ser com tanta eficiência. Claro, o adolescente ele tem uma capacidade muito rápida, ele é muito rápido. Até como o professor comentou, né? Vídeos de 1 minuto, sim, eles aprendem, eles conseguem, eles até... Eu também tenho um canal no YouTube, né, professor? E a gente comenta assim, até eles falam, professor, olha, vai postar, mas não posta um vídeo muito longo, não, que nós não vamos assistir. Eles mesmos já têm essa consciência, eles não vão ver vídeos de mais que 10 minutos, por exemplo, eles não vão conseguir ficar ali concentrados assistindo. Vídeo de 1 minuto, você, o conteúdo tá ótimo, tá excelente, porque alcançou o objetivo, é aquela questão, ele vai prestar atenção ali, 7 segundos vai prender ele. Se em 7 segundos não prendeu, ele já sai. É aquela questão. Por isso que é a questão que o Paulo comentou até da polegarzinha. Tá lá nos celulares, o jovem, ele só fica ali, ó, com o dedo, né, com o polegar, passando. Então, chamou a atenção, ele tá passando com o dedo. Tá vendo, né, na plataforma do YouTube, do Instagram, ou do Facebook, por exemplo, né, que são as redes sociais mais utilizadas. Ele tá ali passando. Viu algo, opa, visual, lembrando, adolescente ele é visual. Viu algo que chamou a atenção, ele parou. Sim, 5, 7 segundos, não chamar a atenção, ele sai. Sai fora, né? Sai fora. Ó, o William fez um comentário sobre o multitasking. Ó. No meu trabalho, quando eu estou em criação de design, né, de post, eu escuto podcast ou estudos para adquirir conhecimento. Falei que o PR é diferenciado, né? Porém, quando preciso ir para a copy, que seria a legenda de conteúdos, preciso dar uma pausa. Ou seja, não é a qualquer coisa que você consegue fazer 2, 3 ao mesmo tempo, né? Interessante, William. Só que tem um detalhe, pessoal. Quando eu falo sobre o multitasking, claro que aqui a Prof. Eliane está dizendo para nós quanto isso pode ser bom ou quanto isso pode ser prejudicial, né? Só que tem um detalhe que a gente não pode esquecer, tá? O jovem, o adolescente, e não só o jovem e o adolescente, mas também a garotada que já não é tão mais jovem assim, mas não é migrante e sim nativo digital, tá? No mercado de trabalho, já que a live é a live que profissionaliza, no mercado de trabalho, pessoal, o multitasking, ele acaba aparecendo e você vai trabalhar, daí você fala assim, eu entrei num lugar, aquele chefe quer que eu faça 4 coisas ao mesmo tempo, né? E aí você pensa assim, pô, mas nada a ver, né? Não, é porque é uma característica daquela galera. Então, o mercado de trabalho, algumas empresas já entenderam isso, já entenderam que se você contratar um jovem com 21 anos, você pode botar ele para cuidar de 4 coisas ao mesmo tempo, que vai rolar. Você fala, professor, mas daí ele não vai ser 4 concentrações
perfeitas. Só que para aquela função em específico não precisa. Para aquela função em Isso. específica, as 4 telas que ele vai acompanhar, por exemplo, são 4 telas que 20% da atenção dele já basta, tá? E daí você vai Esse dizer, é o mas ponto. isso mas isso existe, professor? Existe de montão no mercado de trabalho. E você tem que entender, né, que o multitasking, né, ele já foi identificado, existem estudos a respeito disso, e por isso, quando você for para o mercado de trabalho, quando você se deparar com situações assim, e veja, não confunda o multitasking com acúmulo de função, tá? Não faça isso. Tá bom, entendi, professor. Lá na empresa eu trabalho na função X, Y, não. Acúmulo de função é outra coisa. Eu estou falando você, na sua função, fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, tá? É diferente. Então, no mercado, a gente já tem isso, e isso, de fato, acaba sendo mais direcionado para os mais jovens, né? Porque a gente entende que o multitasking faz sentido para eles em algum momento, tá certo? Isso. Bom, E atividades que não exijam concentração ali, ativa, né? Como o professor mesmo plena. falou, plena. Se eu tiver que ter uma dedicação, uma concentração plena, já não. Mas para essas atividades, que são várias, né? Muitas atividades no mercado de trabalho, em que ele não precisa ter uma concentração plena, ele pode estar desempenhando, sim, sem o menor Isso. problema. Não, e o legal, sabe, é que o pessoal às vezes acha que isso é novo, tá? E claro que é novo, gente, mas eu vou provocar vocês agora no seguinte sentido. 1945, Japão, tem um nome que chama-se Jidoka. Aí você fala, ih, Jidoka, o que é isso, né? Você vai falar japonês. Jidoka, tá? Traduzindo para cá é o quê? É a automação com toque humano. O que é isso? Lá atrás, os caras fizeram o seguinte, com a tecnologia deles, eles fizeram a máquina trabalhar de maneira automatizada com um ser humano atuando ali do lado. Então, quem que cuidava da maioria do processo? Era o ser humano ou era a máquina? Era a máquina. O ser humano cuidava de pequena parte da responsabilidade, que é o que nós estamos falando agora aqui, gente. O multitasking é praticamente isso no mercado de trabalho. É o Jidoka, na prática, né? É a máquina, a inteligência artificial, o robô, a tecnologia, a automatização, fazendo mais do que da metade do problema e você entrando com a sua parte, que de repente não vai ser atenção plana, mas aquela pouca atenção que você vai dar vai resolver a situação e vai fazer toda a diferença na prática do mercado de trabalho, né? Tá vendo? Aprenderam mais uma, Jidoka. Nós vamos falar sobre filosofia Lean aqui ao longo das lives e vai ter uma pegada aí que eu vou fazer uma sequência de live sobre o Lean, prof. E provavelmente eu vou te chamar para falar sobre a licenciatura que a gente já fez em um outro momento aí, né? Prof, agora mais uma questão aqui interessante aqui, você como professora atuante com esses jovens, seria interessante você falar para nós. Quais as abordagens pedagógicas você diria que são ideais para ensinar esses adolescentes que estão imersos nesta cultura digital? Como que você entende isso aí? Olha, com essa questão, e ainda mais, até como o professor Paulo comentou, da inteligência artificial inserida, né, seja na sociedade, seja na escola, seja no ambiente de trabalho, em todos os lugares, atividades práticas, projetos colaborativos, a acrescentar mais essa experiência, né, essas atividades mais laborosas em que não exigem tanto do meu cognitivo, mas que eu possa estar me dedicando mais, acabam assim possibilitando um maior aprendizado para esse adolescente. Então, gamificar, fazer essa questão, até como a gente comentou ali anteriormente, né? Tá trabalhando com essa tecnologia a nosso favor, né? Fazer projetos, por exemplo, até a realidade, esses dias eu até fiz uma postagem no meu canal, deu uma polêmica enorme, né? Gigantesca, né? Vacas utilizando realidade virtual. Eu vi. Cara, e assim, chamou muito, assim, os alunos, no outro dia, eles, professor, eu não acredito. Imagina nós em sala de aula, aqui, colocar o óculos de realidade virtual, e eu imaginar que eu estou numa praia, de repente. Então, eu falei, não, mas nós vamos fazer isso. Então, nós podemos fazer, por exemplo, o Egito, eu quero visitar um museu. Eu posso entrar dentro do museu, eu posso verificar, eu posso estar ali naquela realidade virtual, eu posso utilizar então a tecnologia para estar naquele local de forma virtual, mas não presente, né? Não de corpo presente. Mas então eu posso utilizar a tecnologia para estar ao meu favor ali, para estar possibilitando uma maior interação do meu aluno, do educando, do estudante
que já está imerso nessa cultura digital, né, constantemente. Então, tem várias ferramentas, como eu comentei, tem Kahoot, tem outras, tem jogos, tem aplicativos, né? A realidade aumentada, a realidade virtual, a realidade imersiva. Nós temos várias possibilidades também para integrar essa parte digital com a parte física ali, né, no chão da escola também, né, no nosso ambiente educacional também, que é o que a gente está comentando. E também se faz muito necessário a gente inserir essas tecnologias digitais no currículo educacional também. No colégio que eu atuo, a gente já trabalha dessa forma, né? Mas tem várias instituições, né, que ainda não estão trabalhando dessa forma também, mas estão começando já com essas situações, e eu acho muito bacana. Até a questão da robótica também, questão de, como o professor Paulo comentou, a realidade virtual, né, a inteligência artificial ali, ela está fazendo aquela parte mais laborosa, e o ser humano ficar ali integrado, vou até comentar aqui com vocês, humanos híbridos, que acaba falando sobre isso, ele ficar com a parte cognitiva, a parte mais reflexiva, a parte mais criativa, sobrar mais tempo, então, com a tecnologia, sobrar mais tempo para eu me dedicar a atividades mais intelectuais, né, e na escola também dessa forma, também então integrar a tecnologia a meu favor nesse ponto. Interessante. E esse livro que você falou aí, tem um pessoal que cita ele também para falar sobre as soft skills, né? Olha lá. Para se dedicar à questão da habilidade interpessoal e tudo mais, né? É legal, porque quando a gente pensa em soft skills, tá? Quando a gente fala a palavrinha soft skills, é um termo americanizado para vender melhor as suas habilidades, né? Mas a gente já tem autores que falam sobre as habilidades comportamentais, interpessoais, desde 1900 e lá vai bolinha. O Adizes é um que eu adoro falar. Inclusive, tem uma das palestras que eu faço por aí, eu falo do Adizes, da gente investir nisso, né, prof? Então, se hoje a gente pode utilizar de tecnologias, automatizações, inteligências artificiais para agilizar a vida desse aluno na prática, com que parte que ele entra, né? Então, eu não preciso mais eu estou substituindo. Não. Que parte que você entra? Você entra exatamente com a parte que o robô humanoide não vai conseguir fazer, né? Que é a sua empatia, que é a sua capacidade de oferecer um sorriso, né? Que é a sua capacidade de entender que a pessoa precisa de um abraço, que é a sua capacidade de entender que a pessoa está gostando ou não está gostando daquilo, que você precisa melhorar o seu vocabulário para poder chegar e atingir o ponto de inflexão desejado. Então, eu acho que investir no nosso aluno para falar, olha para você, né? Veja as suas soft skills, as suas habilidades, veja o que você é bom, né? E invista nisso, porque a grande verdade é que no mercado de trabalho, e isso já foi falado sobre, o professor Clóvis de Barros Filho já falou, fez uma brincadeira, ele é bastante famoso, né? Ele já fez uma brincadeira no seguinte, que o mercado está dizendo que banana está vendendo bem, então eu vou virar uma banana, né? Mas não, você é uma jabuticaba, né? E daí a jabuticaba passa uma vida querendo virar uma banana, porque a banana está vendendo bem no mercado. E aí ele descobre que ele é uma jabuticaba infeliz porque ele queria ser uma banana. E a brincadeira que o professor Clóvis faz, ela é muito filosófica, porque é o seguinte, o que você é? Eu sou uma jabuticaba. Não vende muito bem, mas seja a melhor jabuticaba. Porque por mais que ela não venda bem, se você for a melhor jabuticaba, você vai vender muito bem. Então é isso. É você olhar para as suas habilidades e pensar, bom, inteligência artificial está aí? Está aí. Então, atividades mecânicas eu não vou precisar fazer. Repeteco? Não. Legal, então eu vou entregar o meu melhor naquilo que eu sou bom, né? E aí você acaba descobrindo aquilo que você é legal. E parece simples, mas não é simples se conhecer. Né? Não é, falar dos outros é muito fácil. Falar de si é que é o abacaxi, né, prof? Ó, uma questão aqui legal. Como que a conectividade virtual contínua, porque eles estão a todo momento, né? Essa conectividade virtual contínua dos adolescentes pode afetar o processamento de informações do mundo real. Você falou agora do óculos, você falou da ideia de imersão e tudo mais, mas até que ponto isso é um problema, né? Até que ponto isso vai afetar o processamento das informações do mundo real e do seu aprendizado, né? Daquilo que realmente está aqui, está aqui. O digital, ele muitas vezes é uma imersão, mas ele é digital. E o real? Isso afeta as duas coisas, né? Isso acaba afetando o mundo de verdade? Afeta e muito, né? Até como a gente comentou, né? Com relação à realidade, né? A realidade virtual, a realidade aumentada, a realidade imersiva, mas muitas vezes o adolescente ele fica tão imerso
no digital que esquece o real. E outra questão importante, o real, muitas vezes ele vai ser necessário que uma análise mais profunda, um texto mais longo, e ele está ali constantemente, né, observando sempre, por exemplo, feeds. No feed ali são poucas palavras. Rapidamente ele já tem uma informação, não tem? Então, ele é acostumado com frases curtas, com mensagens rápidas, e o desafio acaba sendo prender esse adolescente, né? Trazê-lo, resgatá-lo. Olha, prender, não é prender, mas é mantê-lo, conseguir fazer com que ele esteja ali, naquele momento real, que essa é a dificuldade maior. Ele fica tão imersivo, tão imerso muitas vezes no digital, que acaba esquecendo o real. E claro que nós temos que nos adaptar a isso também, não adianta o professor, por exemplo, querer ficar naquela aula expositiva, longa. E como o Paulo comentou, a questão das soft skills, você em sala de aula, fazer, por exemplo, vou trabalhar uma aula invertida, em que os alunos vão dar aula, eles vão para frente do palco, né? Eles vão dar o show, eles vão apresentar, eles vão interagir com os demais. Então, isso acaba também criando, né, desenvolvendo as soft skills, preparando eles para apresentações, né? Inclusive, até falando em apresentações, isso no mercado de trabalho está super em alta, está sendo buscado pelas empresas, né? As empresas buscam jovens, né? Que eles tenham essas habilidades desenvolvidas, né? Que sejam preparados para interagir, para falar com o público, para buscar soluções para problemas, e muitas vezes essa imersão constante, essa imersão massiva na era digital, no digital, acaba incutindo nele tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser muito ágil, tudo tem que ser muito um fluxo constante. Lembrou ali do Lean, professor, né? Aquele fluxo, né? E nós temos que nos adaptar também. De uma certa forma, no ambiente educacional, a gente tem que tentar nada muito extremo, porque senão eu não consigo conectar, eu não consigo trazer essa conexão com o meu educando, com o meu aluno, eu não consigo conectar a ele. E essa parte socioemocional ela é muito importante, ela se faz muito necessária. E Bom, incentivá-lo dessa forma, incentivá-lo também a discussões, a interações também é necessário nesse ponto, né? Senão... Ou seja, em resumo, nós podemos dizer o seguinte, que o abacaxi não pode ser descascado só pela professora Eliane, que está lá ensinando os jovens, né? Esse abacaxi, ele vai precisar ser cortado por pelo menos 3 áreas, tá? Vamos ter a professora, que vai estar lá tentando se adaptar, tentando buscar adaptar o ensino tradicional com o que tem de mais atual, né, da tecnologia, mas também o jovem, ele tem que entender, opa, o mundo mudou, as tecnologias estão aí, eu preciso usá-las, eu gosto, eu quero estar, eu sou multitasking, mas existe o aprendizado tradicional e eu vou ter que mergulhar no livro em algum momento. Eu vou ter que desligar as telas e vou ter que me concentrar nisso aqui, que senão eu não entendo o que a professora está tentando me ensinar sobre o Bourdieu, por exemplo, né? Então, ele também vai ajudar a descascar. Mas tem mais uma parte que vai ajudar a descascar, os pais, né? Porque a galera que tem o jovem dentro de casa, esse pai, essa mãe, esse tio, essa tia, esse vô, esse vó, esse irmão, né? Precisa também entender que o adolescente... gente, não é fácil ser adolescente, pessoal. Na boa, não é fácil ser adolescente, principalmente hoje, com tudo isso que a gente falou aqui, eu acho que deu um bom panorama do tamanho do abacaxi que tem, né? Então, a real é que o abacaxi são eles. E aí, como que a gente faz para descascar isso e ajudar com que o adolescente consiga performar, né? Então, para você que é pai, é mãe, é tio, é tia, é vó, é vô, é irmão, precisa entender esses pontos para poder saber como se comunicar melhor com esse adolescente e ajudar, né? Nessa integralização entre o aprendizado que é necessário para poder pensar melhor e ter o avanço da capacidade intelectiva, mas também a questão social, poder saber brincar, saber sorrir, saber ser feliz, saber se aceitar e poder ter uma vida plena e satisfatória, tá certo? Bom, em geral, eu ficaria aqui, de repente, mais umas 3 horas para a gente fazer bate-papo sobre os adolescentes, tranquilamente, né? Mas a gente já bateu aí 1 hora e tantos, né? Batendo esse papo sobre adolescentes. Prof, chegamos ao fim. Eu queria te agradecer imensamente, né? Para que você possa ter participado aqui desta ação educacional live que te profissionaliza. Já fica o convite para outros sábados. Eu sei que a tua vida é corrida, mas reserva aí mais um sábado para poder voltar para cá e a gente falar de outras coisas, né? É sempre bom ter esta visão
de quem está ali, né, no Gemba, né, que tá ali olhando no olho do adolescente, né, no dia a dia, trazer para nós essas informações de como que as coisas estão acontecendo, ajuda muita gente. E aqui a gente, como eu te falei, a gente tem uma audiência aqui que ela é qualitativa. Então a galera que está aqui realmente absorve o que é falado e a gente sabe que coloca em prática e com isso a gente acaba conseguindo chegar na vida dessas pessoas de maneira muito positiva, tá certo? Prof, muito obrigado. Se despeça dessa galera que tá aqui e a gente tá em 3 plataformas, né? Tem o YouTube, o LinkedIn e o Facebook. Se despeça dessa galera, não esqueça dos cabeçudinhos que estão assistindo gravado, porque não vieram ao vivo, né? Dá seu tchau, deixa seu contato, fala do seu canal novo, né? Tem um canal novo aí para a galera poder ir lá seguir, se inscrever e acompanhar seus conteúdos. Bom, primeiro vou agradecer a todos que ficaram aqui. A gente sabe que no sábado é complicado, né? Entende também quem não pôde participar, mas vai ficar gravado e vão ter acesso depois. Vou deixar aqui meu contato, minhas redes sociais. Bom, eu estou no LinkedIn como professora Eliane Lázaro, no Instagram também Eliane Lázaro. Tem um canal no YouTube, professora Eliane Lázaro, que é o que já está com 64 mil inscritos, mas eu criei um novo agora, né? Sociflow se chama, né? É novo, recente, criei tem 15 dias, pessoal. Estou começando a alimentar ele, vou ter vídeos todas as quartas a partir das 7 horas da noite, né? Também nessa temática de vídeos mais curtos, né? Para estar engajando mais, para estar trazendo conteúdo ali de forma mais fluida para os adolescentes, para os professores, para os pais, para a sociedade em geral também. Quero agradecer ao Paulo, né? Quero agradecer também né, a disponibilidade. É muito importante esse trabalho que você está fazendo aqui, de estar profissionalizando as pessoas, né, do campo de trabalho também, a sociedade em geral, trazendo também para os professores, trazendo para os pais, trazendo para os adolescentes, né, um conteúdo muito válido, tá? Quero agradecer também e quero mandar um abraço também para os meus alunos, né, os meus alunos do SESI, né? Um abraço também, galerinha, né? Eu gosto muito de trabalhar com os adolescentes. Eu falo que é uma gratificação muito grande, né? O desenvolvimento é muito constante, né? Você aprende com eles também todos os dias, tá? Quero agradecer, Paulo. E também quero responder uma questão ali do William, que ficou ali. William Mello, também muito obrigada pela participação. Deixa eu ver. Essa aqui? Acabou de vir aqui, ó. Eu acabei de ver ali, gente, né? Eu tô perdendo que eu não vi antes. Né? Aqui, ó. Atualmente, os vídeos virais nas redes sociais e principalmente no TikTok têm adotado divisões em 2 telas. Tá. Com 2 informações ao mesmo tempo. Igual De Volta para o Futuro 2. É preocupante? Eu já sei do que ele está falando lá, né? Isso, é quando você coloca na tela de baixo, né, algo, por exemplo, cortando alguma coisa, né, mostrando algo, o que acontece? Qual que é a função disso no nosso cognitivo? Aquilo lá é te acalmar enquanto você recebe, te manter preso, tecnicamente seria isso, te manter preso na tela, enquanto você recebe e acompanha aquele conhecimento. Você estará prestando atenção aos 2 ao mesmo tempo? Não. Seus olhos ficarão voltados para aquela atividade. Uma hipnose, né? É uma hipnose, isso. É como se fosse... Olha, ainda não temos muitos estudos com relação a isso, porque começou também recentemente, mas pode ser preocupante sim, é bom ficarmos atentos também, porque é uma forma de nos manter presos às telas, né? Mas, é aquele negócio, né? Alguém tá tentando te enganar, William! Alguém tá tentando te enganar! Alguém está ganhando com isso. É por aí, né? É por aí. Mas muito obrigada. Tem muita discussão, tem muito debate. E eu faço pesquisa sobre inteligência artificial. Minha tese, né, como o professor Paulo sabe, é sobre inteligência artificial. Então, eu estou pesquisando a questão da inteligência artificial no meio educacional, né? Essa inserção e como utilizá-la de forma ética, né? Então, as minhas pesquisas estão voltadas para esse campo. Agradeço a disponibilidade. Aí, muito obrigada a todos, né? E até a próxima também, né? Sim, vamos ter próximas. Vocês têm que ir lá no canal da Prof, aqui na descrição da nossa live, eu vou colocar o @ dela ali, você clica, se inscreve no canal, que sempre que ela postar um vídeo vai aparecer para você lá, né, a IA na educação e por aí vai. É importante você acompanhar isso, tanto para você aprender e estar ligado no que tem de novo, assim como também para poder proporcionar informação útil para aqueles que te cercam. Tá certo? Gente, obrigado, foi muito bom, mais uma live, ter vocês aqui comigo. E, ó, só para não esquecer, tá? Aqui no Rodapé fica passando aqui, ó, a gente tem sorteio de prêmios, tá? Então, se você ainda não tá, se você ainda não entrou pro grupo do WhatsApp, tem ali um linkzinho, você vai clicar, vai entrar para esse grupo. Ai, professor, mais um grupo para dar bom dia, boa tarde, boa noite.
Não. É um grupo onde só eu posso mandar mensagem. É, só eu. E eu vou mandar mensagem ali útil. Então, eu vou colocar um conteúdo ali que não tem no canal, tem ali para você que está lá no grupo. E assim como o sorteio de brindes. Então, nós temos alguns brindes exclusivos para a galera que está lá naquele grupo de WhatsApp. Basta você pegar suas anotaçõezinhas que você fez hoje da live da Prof. Eliane e vai postar lá na sua rede. Ó, hoje a live sobre como os adolescentes aprendem, aprendi bastante coisa. E ótimo, você faz esse post, marca o professor Paulo Friesen para eu saber que você fez a atividade, né? E aí, então, eu coloco seu nome nos sorteios. A gente sorteia brindes como livros, tem vários tipos de livros que a gente está sorteando para essa galera. Tem alguns apetrechos para leitura, para estudo, enfim. É para galera diferenciada mesmo, tá? Vocês não vão ganhar aqui frufru, vão ganhar coisas que realmente vão te ajudar a pensar melhor, tá certo? Espero que vocês participem, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda, compartilha com os outros cabeçudinhos que você conheça, vai ver um negócio diferente na internet, coloca o nosso canal lá para que essa galera estude um pouquinho e se desafie, tá certo? No mais, muito obrigado e até o próximo sábado, na nossa próxima live, que nós vamos falar sobre finanças. Prof. Cláudia vai estar com a gente, nós vamos falar sobre dinheiro. Como é que você faz o dinheiro desse mês encontrar com o do mês que vem? Né? E aí, desafio, né? Porque quando chega o outro, o dinheiro já acabou. Como que você faz para esse dinheiro encontrar esse dinheiro aqui? Ele fala, oi, tudo bem? Como é que você tá? Tchau, agora vem você. Como é que você faz para esse encontro acontecer? Porque não há profissionalização que aguente bolso vazio, né? Então, você tem que saber administrar suas finanças e nós vamos falar sobre dinheiro no nosso próximo sábado, tá bom? Valeu, galera. Tchau, Prof. Eliane. Grande abraço. Tchau, Show. tchau. Até Tchau, mais. gente.